Enfim, chegou o dia de falar de uma das formações do heavy metal que eu mais aprecio e realmente é banda do coração, Black Sabbath, da fase Ronnie James Dio. Fica aí depois da vinheta, porque hoje o heavy metal tomou conta da sala do vinil. Ronnie James Dio, nascido Ronald Padavona, havia acabado de sair do Rainbow, uma banda liderada pelo ex-Deep Purple Rich Blackmore, e foi convidado por Tony Iommi para substituir Ozzy Osbourne, que havia acabado de sair do Black Sabbath. Então são dessas conspirações do universo que nos brindaram com duas novas grandes bandas, o Black Sabbath com o Dio e o Ozzy em sua carreira solo. Evidentemente, isso será assunto para outro vídeo. A junção de Ronnie James Dio com os três integrantes remanescentes do Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler e o baterista Bill Ward, parecia algo improvável de dar certo, porque Dio e Ozzy são pessoas com personalidades completamente diferentes, cantores com estilos completamente diferentes, e o Black Sabbath estava marcado com a figura do Ozzy. Como reconstruir a banda após a saída de um cantor tão emblemático quanto Ozzy? A dupla Iommi-Dio funcionou muito bem, com Dio assumindo todas as letras que antes ficavam a cargo do Geezer Butler, o baixista, e algumas com Ozzy, e Iommi fazendo as músicas. Como resultado da parceria Dio-Iommi, surge Heaven and Hell, clássico absoluto da banda de 1980, e um novo paradigma é formado. Quem escuta o Never Say Die, o último álbum com Ozzy no Black Sabbath, e escuta este álbum, se não for avisado que se trata da mesma banda, não vai conseguir dizer que está ouvindo a mesma banda. Logo na primeira faixa deste álbum, que é a Neon Nights, já fica evidente que as coisas estão completamente diferentes na banda, e esta realmente é uma nova era. Tudo aqui é diferente do passado. As músicas têm agora um andamento constante, coisa que flutuava muito nos álbuns com o Ozzy à frente. A afinação do Dio é algo que todos comentam, né, que é algo de absurda. As músicas têm uma estrutura um pouco mais, digamos, convencional do que acontecia na época com o Ozzy. Grande parte do resultado de Heaven and Hell, do som que a gente ouve aqui, se deve à produção de Martin Birch, um cara conhecidíssimo no meio do rock, que trabalhou com grandes bandas como Iron Maiden, Deep Purple e muitas outras. A banda se beneficiou muito de um movimento que surgia ali no início da década de 80, chamado New Wave of British Heavy Metal, formado por bandas como Angel Witch, Iron Maiden, Saxon. Porém, o Black Sabbath com o Dio não praticava exatamente um New Wave of British Heavy Metal, mas acabaram entrando ali no bolo, entraram na onda e se beneficiaram dela. Apesar de termos aqui três integrantes originais do Black Sabbath, Dio deu uma cara tão diferente para a banda, mas tão diferente que, como eu falei, é difícil até de reconhecer a antiga banda aqui. Tudo é muito diferente. As músicas têm um começo, meio e fim, algo um pouco mais previsível e mais comercial também do que acontecia com a fase Ozzy. Mas o baterista Bill Ward deixou a banda durante a turnê do Heaven and Hell e foi substituído posteriormente por Vinny Appice no álbum seguinte, chamado Mob Rules. Essa icônica capa do Heaven and Hell, dos anjos fumando e jogando cartas, foi inspirada
em uma fotografia de 1928 que mostrava algumas mulheres vestidas como anjos fumando cigarros em uma folga de um trabalho universitário. Esta obra tem o título de Smoking Angels e se tornou uma das imagens gráficas mais conhecidas da mitologia do Black Sabbath. Agora observe uma coisa comigo. Olha essa moça que eu destaquei aí. Com quem ela se parece? Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei ela a cara do Ronnie James Dio. Dá uma olhada aí de novo. Seria uma premonição? Além do som, a mudança em Heaven and Hell também acontece nas letras. Agora, a cargo de Ronnie James Dio, ele trouxe o que ele já fazia no Rainbow para o Black Sabbath. Então as letras falam de castelos, dragões, rainhas, reis e todo aquele ambiente mitológico que o Dio sempre trouxe em suas canções e que ele continuaria em sua carreira solo depois, neste ambiente místico e mágico de Ronnie James Dio. Não vamos aqui entrar em discussão quem é melhor. Não faz muito sentido. Ozzy é um vocalista emblemático da história do rock e tem a sua característica peculiar, e o Dio tem outra característica e também é um cara espetacular, vocalista considerado um dos melhores do metal. Agora, objetivamente falando, Dio parecia ter técnica ao cantar, enquanto Ozzy parecia apenas se esgoelar cantando. Mas ninguém se esgoelava como Ozzy, viu? Bom, um pouco sobre essa edição aqui, né? Essa é uma edição do Heaven and Hell que saiu em 1996. Esta daqui é uma edição inglesa que eu comprei na época, era mais fácil de importar do que hoje, e ela tem este trabalho, né, no CD, muito diferenciado, muito legal. O encarte reproduz a parte de trás aqui do vinil, que é também algo bem legal, que muitas vezes não é feito quando se passa para o CD. Então você tem todas as letras, que é algo também que não é muito comum nas edições nacionais, então é bem legal. Tem uma história aqui da entrada do Dio na banda, também é bem interessante. E esta fotinha aqui virou uma espécie de emblema da banda. Tem uma camiseta com esta logo aqui, fotinha do Dio, e é isso, uma edição bem legal. Em 1981, o Black Sabbath consegue fazer algo que parecia muito difícil: fazer um álbum tão bom ou melhor do que o Heaven and Hell. Na minha opinião, eles conseguiram. Trata-se de Mob Rules. Mob Rules conta com o Vinny Appice na bateria, substituindo o Bill Ward. Os outros integrantes permanecem: Geezer Butler, Tony Iommi e Dio no vocal. Também produzido por Martin Birch, eu vejo uma diferença muito grande em relação ao Heaven and Hell na sonoridade. A banda aqui está muito mais crua, não tem tanta produção, tantos efeitos em cima. Parece que os caras estão tocando ao vivo e não tem muita edição, não tem muita coisa. É o som nu e cru da banda, extremamente pesado. E aqui existem pérolas eternas do heavy metal, como a faixa título The Mob Rules, Voodoo, The Sign of the Southern Cross, Turn Up the Night, que é a que abre o disco, Country Girl, Over and Over, enfim, um tremendo disco. É muito difícil escolher, mas entre Mob Rules e Heaven and Hell, eu ficaria com o Mob Rules. Essa é uma edição nacional da Polygram, disponível também em fita cassete. Você pode encontrar a fita, seria uma grande raridade também, assim como o vinil. Em 1982, durante a turnê do Mob Rules, eles gravaram um álbum ao vivo chamado Live Evil. É o único registro oficial com Dio cantando músicas da fase Ozzy, como
Paranoid, War Pigs, Iron Man e NIB. Este é o Live Evil, que eu adquiri recentemente numa edição nacional. Esses álbuns estão sendo relançados e aí, como você pode ver, é bem semelhante, é da mesma série, na verdade, do Heaven and Hell que eu mostrei antes. Então é um registro muito bacana. Este foi produzido por Tony Iommi e Geezer Butler, e existe uma curiosidade sobre a capa bem interessante. Cada personagem aqui representa uma música. Então você tem aqui o Neonites, você tem aqui o Heaven and Hell, você tem o Paranoid, você tem o War Pigs, enfim, cada música tem um personagem. Isso ficou bem bacana, bem legal, algo interessante. E foi durante a turnê do Live Evil que a coisa começou a desandar. O que aconteceu? O Dio já estava trabalhando no seu primeiro álbum solo e, evidentemente, a banda não gostou disso. A banda significa Tony Iommi e Geezer Butler, porque o Vinny Appice, o baterista do Black Sabbath, estava com o Dio também participando aí da pré-produção do primeiro álbum do Dio, o Holy Diver. E antes mesmo do álbum ser lançado, em agosto de 82, Dio e Vinny Appice saem da banda. Este álbum foi lançado no início de 83, quando a banda já tinha anunciado Ian Gillan como novo vocalista do Black Sabbath. E para dar uma provocada no Dio, eles colocaram nos créditos Ronnie Dio, algo que ele odiava que se suprimisse o James, que ele fazia questão de ser chamado de Ronnie James Dio. Então eles colocaram Ronnie Dio para dar uma provocada nele e colocaram um agradecimento ao Vinny Appice, nem colocaram o cara como integrante da banda aqui. E Ronnie James Dio foi fazer a sua carreira solo, e um dia faremos um vídeo aqui no canal sobre esta carreira. 10 anos depois, em 1992, o Dio retorna ao Black Sabbath, e a mesmíssima formação que gravou o Mob Rules grava este petardo do heavy metal chamado The Humanizer. Isso aqui é algo simplesmente inacreditável. Os caras conseguiram soar ainda mais pesado do que no Mob Rules, em faixas poderosíssimas como a faixa que abre o álbum, que é Computer God, com TV Crimes, Letters from Earth, Master of Insanity, Time Machine, Sins of the Father, Too Late, e, enfim, isso daqui realmente é algo que, quando eu ouvi, na época, este eu comprei quando saiu em 92, eu fiquei de cara com isso aqui. Como isso aqui é pesado, como o Dio está cantando de forma rasgada aqui, e é algo que vocês têm que ouvir. The Humanizer. E o The Humanizer gerou uma turnê que começou inclusive pelo Brasil. A primeira data da turnê foi no dia 23 de junho no Olímpia, em São Paulo. Depois eles passaram por Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Você consegue encontrar um bootleg, que é aquele registro, né, que não é oficial, desta turnê. Duas curiosidades sobre a turnê do The Humanizer. O Rob Halford, vocalista do Judas Priest, assumiu os vocais durante duas datas, 14 e 15 de novembro, em Costa Mesa, Califórnia. Você também encontra este vídeo no YouTube. E também no dia 15, junto com o Halford, o próprio Ozzy participa de 4 músicas, mas ele canta as músicas da sua época. Ele não se meteu a cantar as músicas do Dio. Quando parecia que a história tinha fechado o seu capítulo Black Sabbath com Dio, eis que 15 anos após o The Humanizer, em 2007, os caras retornam mais uma vez. Só que agora eles fazem o que eu acho que eles deveriam ter feito lá em 1980, que é mudar o nome da banda. Por que que eu acho isso? Porque o som ficou
muito diferente. Então não tinha mais aquela característica original do Black Sabbath. Eles deveriam ter mudado de nome, e foi o que eles fizeram em 2007, chamando a banda de Heaven and Hell. E para comemorar esse retorno à banda, eles lançaram em 2007 mesmo 2 álbuns, The Dio Years, com uma coletânea das músicas desta fase Dio, e um DVD ao vivo chamado Radio City Music Hall, que é este aqui que eu tenho em minhas mãos, com músicas do Heaven and Hell, do Mob Rules, do The Humanizer, e já algumas músicas novas. Essas músicas novas apareceriam no último álbum de estúdio que o Dio gravaria com o Black Sabbath, chamado The Devil You Know. Então, em 2009, a turnê do Devil You Know percorre o mundo, e existe este bootleg de excelente qualidade aqui, que é um registro dessa turnê, no caso aqui a apresentação de 16 de junho na Alemanha. No ano seguinte, em 2010, no dia 16 de maio, Ronnie James Dio nos deixou, infelizmente, para minha grande tristeza. Este cara é um dos caras que eu mais admiro em toda a história do rock and roll. E a banda lançou, no final deste mesmo ano de 2010, uma espécie de homenagem a este grande cara, chamado Heaven and Hell Neon Nights 30 Years of Heaven and Hell, comemorando esses 30 anos desta parceria icônica, fantástica, que aconteceu entre os integrantes do Black Sabbath e Ronnie James Dio. End of story. O heavy metal nunca mais foi o mesmo, mas ainda bem que a gente viveu no mesmo planeta e na mesma época que um cara tão sensacional como Ronnie James Dio.